Quando a gente escolheu o tema dessa semana, eu parei para refletir como eu agia no passado, porque eu passei por anos acordando todo dia e a primeira coisa que eu fazia era calcular o que que eu ia vestir, como que eu ia agir, tudo que eu ia postar, como que eu ia aparecer para as pessoas. E eu achava que isso era organização, que era cuidado. E amiga, hoje eu sei que isso era medo. Olha que loucura, eu nunca imaginei. O medo de que sem aquela versão que eu tava construindo, eu não ia ser Quem suficiente pra era ninguém. tu, sem aquilo, tu Não tinha era medo que as nada. pessoas não gostassem de ti, né? Exato. Tu já te pegou fazendo isso de alguma forma, assim? Com certeza, amiga. E depois que assim que eu tive o meu redirecionamento de vida, eu comecei a procurar coisas que me faziam melhor, eu comecei com a musculação, né? E eu sempre gostei, eu gosto de academia. Só que eu comecei a ver o corpo das outras pessoas e de pessoas próximas de mim também, e eu pensei, é aquilo que eu quero, sem pensar se realmente era aquilo que eu queria. Eu queria aquele corpo, porque eu ia chegar naquele corpo, eu ia me sentir bem, e eu ia estar bem, a gente sabe que no fundo é bem mais profundo, né? Então eu Uhum. comecei a me dedicar e procurar alta performance na academia. E mesmo que aquilo não tivesse me fazendo bem, eu seguia fazendo aquilo porque eu achava que era o que servia pra mim, entendeu? E foi gradualmente que eu fui entendendo que aquilo não era exatamente o que eu queria pra mim e toda aquela ideia foi se rachando assim, sabe? E tu já passou por isso também, sentir essa rachadura de tipo, chega, realmente o que eu tô fazendo não tá Não legal pra é. mim. Sim. No meu caso, não teve um momento específico, foi mais um acúmulo mesmo, sabe? Eu acho que eu cansei de ser descartada, de dar o meu melhor para pessoas que não me enxergavam, aí eu ficava me perguntando por quê daquilo, e também eu não entendia por que que eu ficava atraindo sempre as mesmas situações, sempre os mesmos padrões. Em algum momento eu parei e pensei, o que que eu tô transmitindo exatamente? Eu acho que esse foi o ponto, assim, porque não é possível que tudo na minha vida esteja se repetindo, repetindo, sendo que eu tô tentando ser alguém melhor. Claramente tinha algo de errado no que eu tava comunicando sobre mim mesma, sabe? E aí, amiga, caiu a ficha de que o que eu transmitia era reflexo direto do que eu acreditava sobre mim. E o que eu acreditava sobre mim não era legal na época. E contigo, amiga, teve Total, algum. total, total. A gente tem esses pensamentos negativos e pessimistas sobre si mesmo e acha que isso não vai refletir na nossa vida, né? Exatamente, exatamente. E no teu caso, teve algum sinal que te obrigou a parar também? Amiga, eu digo que acho que foi o segundo redirecionamento da minha vida, foi depois que eu tive que separar o que de fato era uma vontade minha, era um sonho meu, e o que eu tinha simplesmente copiado dos outros Criado. achando que era um sonho meu. Uhum. E pra mim teve, e foi bem literal, tá? Porque, como eu te falei, eu tava procurando essa alta performance na academia, e um belo dia eu cheguei lá e eu não tava legal aquele dia, eu acho que eu tava no meu período pré-menstrual, e as mulheres sabem como que funciona isso, todo dia é Sim. uma novidade na academia, e era final de ano, e eu tava tipo, meu Deus, eu lutei muito pra conseguir chegar naquele peso que eu estava fazendo a elevação pélvica. Sempre me inspirando nos outros, querendo puxar mais e mais peso. Sim. E aí, aquele dia, eu senti que não tava legal, eu não tava bem, e mesmo assim eu deixei o ego Outro lado. tomar 100% conta de mim e, e simplesmente me lesionei. Me lesionei tentando buscar aquela alta performance que não era minha, foi 100% ego, eu Eu lesionei lembro os dois disso. lá. Eu lesionei os dois lados da minha pelve e até hoje eu não posso fazer elevação pélvica. E aquilo me obrigou a encarar o que eu vinha evitando, entender o que era bom pra mim, não o que era bom pra todo mundo. Tu Uhum. acha que tu precisa entender o padrão primeiro pra conseguir mudar ou no teu caso a mudança veio antes? Com certeza veio antes, amiga. Foi preciso primeiro nomear o que estava acontecendo, porque enquanto eu não consegui identificar o A gente que não era sabe, né? aquilo, a gente continuou no ciclo, né? Só vai E empurrando. exato, exato. Daí, mesmo cansada de tudo aquilo que tá acontecendo, mesmo sofrendo com aquilo, a gente segue. Então, entender o padrão foi realmente o que me deu força pra sair. E claro, não aconteceu de uma vez, né? Eu não acordei um dia e falei, bora mudar. Foi algo super gradual, assim, foi mudando aos poucos. Pequenas E coisinhas, né? e foi dolorido, foi bem dolorido, assim, porque é muito difícil, né? Tu quebrar um jeito que tu construiu durante a tua vida toda. Então eu sofri bastante, mas identificar o padrão, com certeza, foi o começo pra isso. A clareza foi vindo no caminho, e aí hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz pela decisão que eu tomei no passado de realmente parar de agir no automático e procurar me conhecer, sabe?
E tu conseguiu agir diferente, assim, antes de entender, ou tu também precisou nomear isso? Pra mim também, eu precisei entender primeiro, né, quais eram os meus gatilhos, as minhas faltas, as minhas necessidades. Só aí eu consegui nomear os padrões que estavam acontecendo atrás de mim Uhum, e ir atrás da melhora, sabendo o que que eu precisava. Só que pra mim é um pouco complexo, porque eu sou TDAH, né? E a minha atenção se dispersa muito rápido, tu sabe? sim. Então, só entender os padrões não era o suficiente. Eu também precisei criar mini regrinhas para mim, regrinhas pequenas, regras inegociáveis, mas Uhum. realistas, pequenas o suficiente para eu saber que eu conseguia fazer, para eu me manter focada. Não metas absurdas, mas metas pequenininhas que cabiam na minha regrinhas pequenininhas que cabiam na minha realidade. Por exemplo, a do doce de leite, que tu sabe bem qual é. Doce de Sim. leite entrou, treino aconteceu. Essas regrinhas inegociáveis para me ajudar a não ficar me dissipando do foco, assim, porque mesmo eu entendendo os padrões, eu cuidando da minha cabeça, o TDAH tá sempre querendo que eu procrastine as coisas. Tá. Então, uma maneira que eu encontrei de lidar com isso foi enfiar pequenas regrinhas na minha vida que eu não negocio com elas. E uma delas que eu aplicava antigamente foi que tu me ensinou: acordou, treinou. Não tem tempo pra ficar pensando em por que que eu não vou treinar. Exatamente, exatamente. Porque daí não tem tempo de criar aquele pensamento sabotador de: "Ai, mas e se eu deixar pra depois? E se eu encaixar aquela coisa que eu ia fazer de noite agora e aí fazer", enfim, Sempre, né. sempre. É exatamente sobre isso, amiga. E eu acho que não tem uma ordem certa, na verdade, né? Não tem um jeito certo. Tem o que funciona pra ti, dentro da tua O que realidade, funciona? do jeito Exato. que tem que ser. A versão de ti que os outros conheciam, ela não some, mas tu para de sustentar ela e aí tu consegue ver aos poucos o quanto tu tá mudando. Eu acho que é Exatamente. isso. Quando tu tá, né, olhando pra dentro de si, não esperando o que os outros querem de ti, tu começa a enxergar o que realmente é bom pra ti. Exatamente. E olha, se tu ficou curiosa para saber como que a gente conseguiu chegar até aqui, antes de gravar esse vídeo, a gente gravou um vídeo solo, cada uma, dissecando mais a fundo sobre esses temas do ângulo de cada uma. E tu pode acessar clicando aqui na tela.